Gostaria de falar um pouco a questão do abuso e da exploração sexual infantil. O que acontece? Atualmente nós temos esse tipo de delito de exploração e de abuso que muitas das vezes acontece dentro da própria casa. Geralmente o infrator é o pai, o padrasto, a mãe, o tio, a tia. Então é um crime que geralmente acontece dentro do ambiente familiar. E o que pasmem, ou seja, o que mais chama atenção é que apenas 10% dos casos que ocorrem chegam ao Poder Judiciário. Então, de cada 10, um apenas chega ao Poder Judiciário. E nós precisamos acabar com isso, fazer com que as pessoas denunciem cada vez mais, para que nós tenhamos aí a repressão efetiva do crime, além da prevenção. Muitas vezes acontece a lei do silêncio, a criança não fala. A criança ela tem vergonha de falar, de expor o que está acontecendo, e muitas vezes o próprio infrator ameaça a criança e muitas das vezes também oferecem presentes, vantagens para que ela se cale. Qual que é o perfil da criança? O perfil da criança é uma criança acanhada, uma criança tímida, que não quer contato físico. E algumas das vezes ela se torna até agressiva diante daquele contexto que ela vivenciou. E o perfil do abusador é aquele perfil de uma pessoa extremamente amável, sociável, que tem muitos contatos com pessoas, muito comunicativa, que muitas vezes negam a todo momento a exploração, chega inclusive a chorar, dizendo que não foi ele que fez aquilo. E ele tem aquele sentimento de posse, ou seja, eu sou pai, eu sou padrasto, eu sou tio, portanto eu tenho posse no corpo do menor ou do adolescente. Então esse é o perfil. Por que é importante saber o perfil? Justamente para isso, para que as pessoas denunciem. A criança, quando ela começa a dar sinais, a verificar que algo de estranho está acontecendo com ela, geralmente ela fica, igual eu disse, acanhada, ela não quer falar, ela se inibe. E o abusador, ele finge que nada está acontecendo. É uma pessoa que continua desenvolvendo a atividade dele normalmente, continua sociável e assim por diante. Então, a qualquer sinal que vocês perceberem, vocês podem denunciar. Basta ligar a Disque 100. No Disque 100 é uma ligação totalmente anônima e gratuita, no qual vocês podem colaborar com a Justiça, fazendo com que os casos efetivamente venham parar aqui no Poder Judiciário e nós consigamos combater esse crime tão brutal. E isso é extremamente importante. Uma das coisas mais importantes que nós temos aqui no Poder Judiciário é evitar a revitimização. Muitas das vezes a criança adolescente é aquele que vivencia e relata várias vezes o abuso. Muitas vezes ele tem que falar para assistente social, tem que comentar o caso com a psicóloga, com o delegado, até chegar no juiz. E cada vez que a criança fala, é como se ela estivesse novamente vivenciando todo aquele abuso. Para evitar isso, o Tribunal de Justiça criou o depoimento especial. O depoimento especial, a criança é colocada numa sala confortável, muitas vezes com brinquedos, com atividades, no qual, naquele contexto, a psicóloga e a assistente social vai começar a fazer algumas perguntas para a criança, justamente no sentido de que ela venha a expor o que aconteceu de forma cada vez mais espontânea e de modo a não revivenciar tudo aquilo que ela sofreu de abuso. Por isso que é importante evitar essa revitimização, fazer com que a criança se sinta cada vez mais acolhida e evitar com que ela novamente cada vez mais revivencie tudo aquilo que aconteceu com ela, que com certeza vai trazer um trauma psicológico muito grande, um trauma bastante elevado aí para a criança com consequências futuras. Então, para evitar isso, nós temos aí a sala de depoimento especial, que é justamente fazer com que a criança exponha o que aconteceu de forma mais espontânea e com isso evite que ela reviva tudo aquilo que aconteceu com ela, certo? Então, mais uma vez, o Poder Judiciário está aqui para dizer, primeiro, vamos combater esse crime. E muitas vezes se combate o crime com a denúncia. Peço que vocês, ao terem conhecimento de qualquer caso de exploração sexual infantil ou de abuso infantil, entre em contato com o Disque 100 ou procure as autoridades policiais para que esse crime cada vez mais venha a ser combatido e reprimido. Muito obrigado a todos.